Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiramente, eu queria desejar um feliz Dia das Mães a todas as mamães que me acompanham aí. Que o Senhor possa dar graça a vocês para poder continuar nesta longa jornada difícil. Bom, para fechar esta série de vídeos sobre religião, esse aqui seria o vídeo 5, hoje eu vou estar fazendo algumas classificações de crença. Muitas vezes nós estamos viajando por essa internet ou por algum livro de história ou filosofia, coisa do tipo, e nós vemos algumas classificações de crença ou algumas palavras-chave onde praticamente todas as religiões, todas as religiões, elas vão se enquadrar em algumas dessas classificações. Hoje eu vou estar falando sobre algumas delas e até mostrar que os cristãos também estão dentro desta classificação. Bom, você já ouviu falar sobre o deísmo? O deísmo, ele é uma crença em que o adepto dessa crença, ele crê na premissa principal, que é razão acima da revelação. O deísmo, ele veio de uma influência do racionalismo, ou melhor dizendo, do iluminismo francês, ali do século 17 e 18. Bom, nessa crença deísta, as pessoas deístas, elas creem em um Deus. É uma crença um pouco parecida com a crença teísta, que é a crença em que os cristãos, os judeus e muçulmanos se enquadram. Bom, a nossa diferença é que os deístas, eles acreditam que Deus criou o mundo, porém que Deus não intervém no mundo. Eles não creem em intervenção divina, como, por exemplo, milagres. Eu posso aqui dar o exemplo que muitos usam do relojoeiro. O relojoeiro, ele criou um certo relógio, ele deu corda a esse relógio e ele abandonou esse relógio no meio do deserto. É mais ou menos isso que os deístas acreditam. Eles creem que uma divindade ou um ser supremo, alguma origem, criou o universo, criou o nosso mundo, porém nos abandonou à nossa própria vontade. Somos nós que criamos o nosso destino, que fazemos a nossa história. E Deus, ou Criador do deísmo, não tem nada a ver com isso. O ponto principal deles é que eles não acreditam em milagres, como eu já disse. Eles não acreditam na Trindade e alguns deles chegam a ser universalistas, que é uma crença em que toda a raça humana terá salvação independente do que ela faz ou deixa de fazer. É importante destacar que o deísmo aqui ele abriu caminho para o ateísmo moderno, pois no teísmo você tem um Criador que se importa com a sua criatura, um Criador que é todo poderoso, mas ao mesmo tempo ele se comunica com nós, ele intervém no mundo com milagres, com o sobrenatural. O deísmo ele abre um caminho para o ateísmo, por quê? No deísmo você já deixa de crer no sobrenatural de certa forma, você crê na razão acima da revelação. Isso é um caminho para você deixar de crer em qualquer coisa sobrenatural. O deísmo ele deu um caminho, ele abriu as portas para o ateísmo moderno. Alguns aqui deístas que vocês provavelmente conhecem, mas não sabia que eles eram deístas. O primeiro deles é Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi, para quem não sabe, o terceiro presidente dos Estados Unidos e um dos responsáveis e autores da proclamação da independência dos Estados Unidos no ano de 1776. O segundo deísta na história é Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ele fez algumas descobertas sobre eletricidade e ele é aquele famoso homem conhecido pela ilustração de um homem que foi soltar pipa durante uma tempestade para presenciar um fenômeno físico da eletricidade. Você já deve ter visto isso em algum desenho por aí, ou até mesmo em algum filme. Bom, a segunda classificação de crença é o panteísmo. Panteísmo é uma palavra grega. Pan nos traz o prefixo que significa tudo e theos, que é Deus ou divindade. Então, juntando panteísmo, nós temos uma crença em que tudo é Deus e Deus é tudo. Eu já estive falando um pouco sobre panteísmo no meu quarto vídeo da série Religiões. Para você que não viu, está aqui no meu canal, Progresso Teológico. Só pesquisar no YouTube. Onde a Sociedade Teosófica, que é uma religião, eles têm crenças panteístas. Crenças do tipo que tudo é Deus, que a matéria é Deus, que o universo é Deus, que nós somos Deus, que tudo no geral é uma única unidade. Os panteístas, eles creem muito nessa perspectiva de unidade de pensamentos, unidade de matéria. Bom, nós vemos algumas religiões orientais que elas são boa base e na sua maioria são panteístas. Você pega, por exemplo, algumas formas de budismo, o taoísmo e também o hinduísmo, que deu origem às diversas crenças que nós temos hoje. Nós podemos pegar, por exemplo, o espiritismo, que crê em reencarnações e coisas do tipo. Algumas principais crenças do panteísmo são: o mundo não foi criado por Deus,
mas emana eternamente dele. Essa ideia que eu falei de que o panteísmo ele foge dessa ideia teísta, que é a nossa, cristã, de um Deus pessoal. Eles não creem num Deus pessoal. Essa ideia de que tudo é Deus. A segunda é Mary Baker. Ela disse que o mundo não existe. A fim de superar esta ilusão de matéria, de maldade, de pecado, nós devemos acreditar que tudo é Deus. Para os panteístas, o mal, o pecado e a matéria, eles são ilusões. Por quê? Se tudo é Deus e Deus ele é bom, logo o pecado e o mal eles não podem existir de uma forma absoluta, porque Deus acabaria se tornando parte do pecado e parte do mal. Então, para negar esta contradição que eles iriam criar no seu meio, eles falam que o mal, a matéria e o pecado, eles são uma ilusão. Bom, uma religião também que trata um pouco sobre o panteísmo é a Nova Era. Inclusive, alguns dizem que a Nova Era ela tem trazido tendências panteístas e culturais, principalmente através do yoga, coisas do tipo. Bom, algumas crenças da Nova Era, eu não vou entrar em muitos detalhes delas, são, desenvolva a si mesmo, você já deve ter ouvido essa frase por aí. Trabalhe com os recursos da natureza, é uma coisa que está entrando muito em moda hoje. E adote uma postura de não violência. Essas são algumas crenças da Nova Era em que se enquadram, de certa forma, no pensamento panteísta. A terceira classificação de crença é o panenteísmo. É uma crença um pouco mais complicada de se tratar. Ela é uma visão intermediária entre o panteísmo e o teísmo. Por quê? Eles creem que o mundo precisa de Deus para existir e Deus precisa do mundo para se expressar, trazendo essa ideia de intercambiabilidade. Eu não sei se é isso correto a se pronunciar. Eles não creem num Deus imutável. Para eles, assim como o mundo muda, Deus também muda. Assim creem os panenteístas. Olha só algumas crenças deles. Deus está no universo, ele é pessoal, é finito, diferente de nós, que nós cremos num Deus que é infinito e todo-poderoso. Aqui, para os panenteístas, Deus ele tem um limite de poder. Deus ele é temporal, ele está sujeito ao tempo e ele é mutável. Os teístas, cristãos, judeus, muçulmanos, eles creem que Deus não está sujeito ao tempo e que Deus ele é imutável. É uma das principais características do teísmo. Sobre o mal, os panenteístas vão acreditar que Deus ele dirige o mundo através de sua influência. Como ele não é todo poderoso, ele só pode influenciar. E como nem todos são influenciados por esta influência dele, logo o mal vem a existir. É nisso que os panenteístas creem sobre a origem do mal, por exemplo. Em certo sentido, para os panenteístas, o mal ele é até desejável por Deus, porque o mal surgindo, Deus ele tem a oportunidade de crescer, de se desenvolver e de mostrar os seus atributos ou as suas características. E agora nós vamos estar vendo uma tabela de comparação entre o teísmo, que é a classificação ao qual os cristãos se encaixam, e o panenteísmo. No teísmo, Deus ele é o criador do mundo. No panenteísmo, Deus ele é o diretor do mundo. Tem uma diferença, hein? No teísmo, o mundo é diferente de Deus. No panenteísmo, o mundo equivale ao corpo de Deus. É uma forma de Deus se expressar, ou uma extensão de Deus. Como eu disse, é um meio termo entre panteísmo e teísmo. No teísmo, Deus está no controle do mundo. No panenteísmo, Deus coopera com o mundo, ou seja, ele não é todo poderoso. No teísmo, Deus é independente do mundo. Ele não precisa do mundo nem das suas criaturas para existir ou se expressar. No panenteísmo, Deus ele tem uma interdependência do mundo para poder se expressar. No teísmo, Deus ele é imutável. No panenteísmo, Deus está em constante mudança, evoluindo junto com o mundo. No teísmo, Deus é absolutamente perfeito. Já no panenteísmo, Deus é aperfeiçoado constantemente, está em constante evolução. No teísmo, Deus é infinito e eterno. No panenteísmo, Deus é finito e temporal. No teísmo, Deus é absolutamente um. Como nós cremos que no teísmo, Deus ele é um Deus pessoal, um Deus que se manifesta, se comunica conosco e ele também é um. Já no panenteísmo, Deus ele tem dois polos. Bom, se vocês conhecem bem, tem uma classificação de crença chamada teísmo finito. Assim como o panenteísmo, eles limitam, de certa forma, a presciência de Deus e o seu poder. A última classificação de crença que eu quero estar passando aqui é o politeísmo. Você já deve ter ouvido falar disso por aí ou na sua escola, que o politeísmo é a crença que crê em duas ou mais divindades. No politeísmo antigo, nós temos deuses aqui que fazem papéis que praticamente são iguais, mesmas
como eu posso dizer, mesmas classificações dentro de culturas diferentes. Você pega, por exemplo, a cultura da Grécia, Roma e a cultura nórdica, dá para fazer algumas comparações, como eu vou estar passando uma tabela para vocês aí. No Deus Pai, na Grécia nós temos Zeus, em Roma nós temos Júpiter, e no deus nórdico nós temos Odin, que você já deve conhecer aí pela Marvel, é o pai do Thor, né? Em questão da luz, verdade, na Grécia nós temos Apolo, em Roma nós temos Apolo também, e nórdico, na cultura nórdica nós temos Baldur. Em questão de mensageiro, na Grécia nós vamos ter Hermes, em Roma nós vamos ter Mercúrio, e na mitologia nórdica nós vamos ter o Heimdall, que também aparece no filme do Thor, que é aquele que abre e fecha o portal de Asgard. Os politeístas, eles negam que exista apenas um único Deus, no caso eles vão se concentrar aqui no caos do mundo. Eles dizem, por exemplo, que um Deus ele pode ter tanto origem humana, quanto muitos deuses, por exemplo, têm origens na natureza. Se você pegar, por exemplo, os Mormons, eles são considerados politeístas, porque eles não acreditam em uma única divindade. Os Mormons, eles acreditam que todos os humanos, eles estão no processo de evolução, ao qual um dia eles vão chegar no nível da divindade, ou seja, todos nós, de certa forma, vamos ser deuses um dia, nos aperfeiçoando. Eles creem que o universo é feito de matéria eterna, uma matéria que não teve início e nem pode ter fim. Os politeístas vão crer que a natureza ela tem um princípio de vida. Isso pode ser provado, por exemplo, quando você fala de Afrodite, que teve origem na espuma do mar. Bom, não vou estar me aprofundando muito, mas acho que já deu para fazer uma comparação aí. Teísmo são o que nós acreditamos, cristãos. Dentro do teísmo nós temos, por exemplo, cristãos, muçulmanos e judeus, que creem numa única divindade, divindade pessoal e toda poderosa. O panteísmo, nós temos religiões orientais, como o hinduísmo, umas formas de budismo, taoísmo. O panenteísmo é um meio termo entre teísmo e panteísmo. É uma crença em que Deus ele necessita do mundo para expressar e o mundo precisa de Deus para existir. Nós temos o deísmo, que é um meio termo entre o deísmo e o ateísmo, que na verdade ele enfraquece a crença cristã. Ele põe Deus como não intervencional no mundo, não crê em milagres. Uma crítica ao deísmo seria que, poxa, Deus já fez o primeiro milagre, que foi criar tudo do nada, por que ele não poderia fazer outros milagres? É uma reflexão para vocês pensarem um pouco. E nos próximos vídeos aqui eu vou estar falando sobre filosofia cristã. Não perca, você que tem curiosidade sobre como a filosofia pode ser combinada com a fé cristã, não se esqueçam de inscrever no meu canal, procurem no YouTube aí Progresso Teológico, curtam os vídeos e me ajudem com este trabalho que é super difícil. A graça e a paz do Senhor Jesus.